Em Crônicas Castros. Ainda vou aprender a falar esse inglês. Então, bom, já que a gente vai gravar, no próximo sábado e domingo, a gente vai ser nosso último encontro, né, de 2022, e a gente combinou de falar sobre a minha oferta para Jesus, né? Qual presente que eu iria oferecer a Jesus? E a gente sugeriu usar o óbolo da viúva. Mas eu lembrei, Lise, que você me mandou aquele videozinho. Você não postou lá no grupo, não, né? Postei. Posso postar de novo. Então, já eu acho postei legal. há um tempo. Porque ele é um videozinho mais adulto, né? Para as crianças maiores. Só um grupo de jovens, então eu acho que é bem legal. Não, ele é para criança pequena também, acho que é para os dois. Não, eu estou falando aquele da escola. Uhum. Tu acha para criança menores difícil? Porque ele fala, o jeito que ele fala, né? Bem jovial, eu achei bem legal. Eu lembrei dele, tá? É só uma sugestão aí, de repente, para Carla, para Alessandra. E aí, esqueci. Vê de novo para você ver se você tem essa mesma percepção. Entendi. Ela diz para os dela, Liz. Para os dela, não, de repente... mas eles, eu acho que não é não, acho que é impressão nossa. A Estela pegou bem. A Esther. A Esther, né? Boa noite, Elaine. Quantos anos que a Esther tem? Vai fazer 6. Ou fez 6 então, agora. Os nossos não sabem ler ainda. Eu tenho 2 que sabem ler, que não sabem escrever o nome. Então, assim... mas, assim, fica uma sugestão. A gente... Ai, cara, peraí, que eu vou lembrar aqui que eu falei com a Cíntia. A gente... Então, a ideia é essa, né? De trabalhar esse... É porque eu não anotei, eu conversei com ela, mas eu não anotei. E aí a gente fica aqui, é porque eu misturo o que eu vou fazer com o que eu vou falar com vocês. Aí fica uma confusão na minha cabeça. Eu estou aqui com a minha aulinha, com o meu encontro direitinho na cabeça, mas eu acabei esquecendo o que a gente ia comentar. Mas, assim, eu acho que a gente abordar essa questão da oferta, né? Sempre trazendo essa oferta para os valores, né? Para as lições, lembrar eles do aniversariante do mês, né? Assim, porque culturalmente é o aniversariante do mês, a gente não tem como desfazer isso, né? Porque a gente cresce com essa inverdade na cabeça. Eu não vou falar mentira mais, não. Essa inverdade na cabeça, mas é o que culturalmente a gente acaba, né? Eu penso hoje, depois de 50 anos, que deve ter uma função. A gente pode aproveitar essa inverdade para trazer, não o Papai Noel, né? Mas trazer o nascimento de Jesus para a realidade, né? Que é essa comunhão, né? Que é essa oportunidade do reencontro. O materialismo, ele está 100% metido nessa questão, né? Inclusive com o apoio da igreja, desculpa aí, Elaine, com o apoio da igreja, né? Mas... Por que desculpa comigo? Você entendeu? Mas tudo, até do mal, né? Até do mal, Jesus tira o bem. Então, é uma oportunidade. Então, desconstruir sem agredir essa cultura materialista, não é a cultura brasileira, essa cultura materialista, trazendo o espírito, né? A espiritualidade para isso, trazer esses valores, sentimento para isso. Isso fica um pouco difícil quando a gente vai trabalhar com os nossos pequenininhos, né? Eu até conversava com a Cíntia, porque os nossos pequenininhos são muito materialistas, porque é o que eles entendem ainda, né? Claro, salvo algumas exceções raras,
Mas eu penso isso. Fala, Lise. Não, você falando dessa inverdade do nascimento, né, de Jesus, eu às vezes me pergunto assim, eu não acho que não é necessário a gente saber o dia exato, né? Porque senão, sei lá, em alguns livros alguém já tinha falado, né? Porque eu já li tanto a respeito, assim, para uma procura assim, assim tal, ninguém falou nada ainda. Então a gente fica com essa inverdade mesmo no dia 25 de dezembro, né? Que eu acho que não é necessário, como a gente vê, a gente uma data não é importante, né? O importante é que ele veio. Amiga, eu até concordo com você, e assim, é exatamente isso, mas eu levei muitos anos da minha vida com raiva, porque eu fui enganada. E eu estou falando de experiência, porque isso, você estuda isso, né? Então, assim, eu pensando hoje, eu sou evangelizada, eu sou espírita, mas a gente percebe isso, e você sabe disso, dos enganos que a vida materialista nos cria. Mas a gente continua vivendo uma mentira, porque se Cristo nasceu não em dezembro, tudo bem, isso não importa. Mas o que importa mesmo, a gente também não vive. Então, você continua vivendo na mentira. Então, eu fiquei chateada porque, além dele não viver, ele não ter nascido em dezembro, as pessoas não vivem a verdade sobre Jesus. Não comemoram a vida de Jesus, não comemoram o nascimento de Jesus. Então, ficou mais mentira ainda para mim. Porque é tudo uma falsidade o Natal. Porque se o Natal, eu estou falando de mim, tá? Se o Natal é tudo isso que a gente teoricamente fala, mas ele não é real, e a gente vai vivendo, a gente sabe das questões, da briga, da questão do alimento, a questão da fartura. Talvez vocês tenham vivido um Natal de boa, mas e quem não viveu? No caso, eu. Então, assim, eu estou falando, as pessoas ficam muito preocupadas, lá em casa ficam muito preocupadas, não queria comer no Natal, mas não podia comer nada bom, legal no Natal. E se a criança não pode comer? Se a criança não pode ganhar o brinquedo? Eu nem ligava para o brinquedo, mas tinha muito aborrecimento, muita chateação, porque não tinha a castanha, não tinha o bolinho de bacalhau, não tinha rabanada, porque dava, mas não tinha aquela ceia que você vê. Mas eu não queria aquilo, eu só queria que não tivesse aborrecimento, mas também aí tinha aborrecimento porque eu não tinha aquilo. Então, assim, a gente não sabe a realidade e os desafios daquela família. Qual é o nosso papel? É a gente fortalecer talvez essa dor ou trabalhar o amor de Jesus, né? Porque e a gente vem trabalhando desde novembro esse exemplo da simplicidade, da humildade, né? Jesus, o primeiro alimento que a família recebeu foi doação, né? Ele nasceu num local simples. Se eu vou descobrir uma palavra melhorzinha do que em verdade, mas o que importa é que ele nasceu. Importa que estava no planejamento. Mas, e aí a gente continua cometendo os mesmos erros materialmente, sabe? Inclusive nós espíritas. Então, assim, realmente não importa quando foi que ele nasceu, mas a gente também tem que se preparar, porque se tem uma Estherzinha lá e que já descobriu que ele não nasceu em dezembro, a gente também precisa estar preparado para isso, porque essa inverdade, ela está em nós. Nós acreditamos nisso também. Porque nós ainda pensamos materialmente. Por que a gente não fica sem algumas coisas no Natal? Porque Por que é importante algumas coisas no Natal? Se a gente não pode ser Natal todo mês? Se Jesus não pode nascer todo mês para a gente? Se o que a gente come no Natal não pode comer todo mês porque depende da safra. Mas a alegria, a harmonia, por que não pode ser todo mês no almoço de família?
Por que não podemos comemorar todo mês? Eu falava isso para minha mãe. Por que a gente só pode comemorar em dezembro? Por que a gente não pode comemorar todo mês? Uma vez por mês na nossa casa? Fala, Alice. Boa ideia. Olha, isso mesmo, eu penso isso mesmo. A gente tem que comemorar o Natal não só em dezembro, é todos os dias. É todos os dias. E mostrar essa simplicidade para as crianças, eu acho, sim, primordial, muito importante. Mostrar para eles que o Natal não é para ter uma mesa farta, porque nem todos têm para botar na mesa, né? Não é aquele bolinho de bacalhau, não é nada disso, é isso que a gente está mostrando, né, para eles, né? Eu, como você, não tive o Natal desses, né? Nunca senti falta e hoje ainda não sinto. O pessoal, chegou o Natal, fazer o que? Eu não sei nem o que eu vou fazer, nem programar, sabe como é que é? Porque o Natal, eu acho que é aquela paz interior, aquilo comemorar todo dia que Jesus está ali com a gente, né? Não é pensar que dia 25 de dezembro foi o dia que ele nasceu e aí todo mundo, né? É amor, depois chegou janeiro, esquece. Não, é todos os dias. E uma vez, alguém já me perguntou, não lembro quem foi o evangelizando, sobre... Nós estamos contando a história, falando sobre Natal, né, e a data, e não sei também nem como, eu me lembro assim, vagamente sobre o nascimento. Eu não sei se foi com Glória, se ela lembra de alguma coisa, a gente falou que isso, a data, né, que a maioria dessas datas, né, é convencionada, né? Então, o que não importava, muito importante, é que ele está aqui no nosso coração, aí falando da simplicidade que ele veio, né, que ele é, e que ele precisa estar no nosso coração todos os dias, né? Que não tinha essa importância se foi no dia 25, ou dezembro, novembro, né? E pergunta mesmo, hein? As crianças perguntam mesmo. A Alessandra perguntou se tem uma música que é Natal todo dia. Não sei se vocês leram aí. Tem sim. Uma música. Tem sim. É do Roupa Nova lá, Ivete Sangalo canta, né? Não, eu não sei se tem esse nome, mas tem uma música espírita que quem canta é o Júnior Vidal, uma gravação do... a gente até cantou uma vez no GAF, a gente já fez algumas apresentações. Mas tem umas outras músicas também que vai trazer... É isso, né, Lê? A gente já cantou. Eu esqueci agora o nome, como é que canta. Mas, assim, mas essas são as nossas reflexões, né, gente? Porque é importante a gente trabalhar com eles, assim, não a prática, né? Eu acho que fazer eles pensar de uma forma, e eu fiquei pensando como, né? Qual seria o presente que a gente vai dar para Jesus? O que Jesus... Aí eles vão ficar pensando, o que Jesus estaria precisando? Será que Jesus está precisando de alguma coisa? Será que ele precisa de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Aí eles vão perguntar, vai faltar alguma coisa na casa dele? E aí a gente vai ter que lembrar das lições do Cristo, né? Qual é o presente para Jesus? O que Jesus quer de nós? Ele é o nosso governador, ele é o nosso mestre, nosso modelo e guia, nosso orientador espiritual. O que será que ele quer de nós? Então, assim, eu fiquei pensando como trabalharia, né? Eu e a Cintia, a gente amar e servir, com certeza, né, Cintia? Mas o que seria amar? Né? Porque a palavra amar parece uma coisa bonitinha, fofinha, mas dá trabalho,
que antes de amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que respeitar, a gente tem que dar carinho, a gente tem que cuidar, né? Esse amor é dar a outra face, aceitar isso aí, é engolir uns sapinhos, uns sapões, as pururuca, umas perereca, muitas coisas, não é? É dividir, é compartilhar, né? Então, assim, para a gente chegar nesse amor, né? A gente precisa trabalhar com eles essas coisas mais práticas, né? Servir, como é que a gente serve a Jesus? Porque a gente não vê Jesus. Eurípides viu Jesus, né? Mas eu não sei se eu vou ver Jesus tão cedo. Ele está sempre me vendo, porque tem que chegar numa posição, né, Elaine, que não é assim que eu faço, né? Eu vou ver, mas eu não sei quando. Mas deixa isso para lá. Servir como, Jesus? Aí vamos lembrar daquela parte que Jesus disse, quando deste água para quem teve sede, né? Deste de comer quem teve fome, perdoaste o vosso inimigo. Então, é isso. Eu estou certa? Tá na orientação? Tá certinho, Cíntia? É isso? Certíssima. Porque trazer... E aí não é o presente do Natal, né? Não é a botinha lá na janela, a árvore, né? A neve caindo, porque nem tem neve no Brasil, nem lá no Rio de Janeiro, então, bem que a Alessandra queria que nevasse aqui. Mas cai granizo, mas não cai neve no dia de Natal. Então, assim, não precisamos desconstruir, mas a gente precisa construir coisas novas, tá? Porque eles mesmos vão desconstruir. Mas é claro que é com amorosidade. A gente aprendeu com a dor, né, Lise? Mas a gente vai aprender. O que a gente não quer, né? Eu acho que a gente pode trazer para eles, né? Principalmente o da Carla, né? O Cadu, a Duda, o da Simone, né? Que tiveram a oportunidade de ter uma mãe evangelizadora, espírita, né? Eles podem até um dia chorar, eu vou deixar a Carlinhos você falar, mas eles vão refletir sobre aquilo e ver a verdadeira importância dessa data, que seja materialista ou não, né? Mas que ele vê uma oportunidade, porque nós somos materialistas, né? De ver a espiritualidade nisso. Pique, Carlinha. Aqui em casa, eu sempre enfrentei o desafio, principalmente com a Eduarda. Com o Cadu foi menos, mas principalmente com a Eduarda, devido à influência da minha mãe, né? Eu já cansei de falar para vocês que a minha mãe ela é meio difícil, né? E eu ter que desconstruir algumas coisas com ela, né? E tudo, e com a primeira neta, então foi bem mais difícil. Então a gente meio que deixava ela fazer as coisas com a Duda, mas a gente dentro de casa tinha outra postura com a Maria Eduarda, né? E tanto que aqui em casa as crianças ganham presente no final do ano e tudo, mas está sempre muito bem explicado, e o presente não é dado na noite do dia 24 ou no dia 25, né? Está muito explicado que é um presente no final do ano, né? Que a gente tem um dinheirinho a mais, então eles compram aquilo de repente que eles querem, né? A Maria Eduarda esse ano ela pediu um fone de ouvido que é daqueles igual de tipo gamer, que é para ela poder usar para ir para academia, né? Que ela está se empenhando muito na academia por conta dos problemas que ela teve, e aí ela está tendo que fazer musculação, essa coisa toda. Aí ela pediu esse fone de ouvido. E aí a gente aproveitou, por exemplo, a Black Friday, que é final de novembro, para comprar, mais barato, né? E já chegou e ela já está usando. Então não é aquele presente, né, relacionado ao Natal porque é Natal, né? Com o Cadu foi mais fácil,
desconstruir, porque o que aconteceu? Com o Cadu, como a gente já tinha a Duda, e a Duda ela é meia Marilyn, né, para algumas coisas, ela, ela, ela bateu mais de frente com a avó, em certas coisas com o irmão, sabe? Ela bateu mais de frente com a avó. Ela não deixou o irmão, como ela já tinha um conhecimento, ela foi evangelizada, né, essa coisa toda, ela não permitiu, né? E aí ela bater de frente com a avó é menos perigoso do que a gente, por incrível que pareça, sabe? Então, com ele foi até mais fácil, sabe? Foi bem mais fácil. Por exemplo, ele ganhou um presente de aniversário em setembro, né, que foi aniversário dele, ele ganhou um presente de aniversário que custou bem caro. E aí a gente falou para ele que agora no final do ano ele não vai ganhar presente, né? A gente comprou um presente para a Duda pediu um presente agora no final do ano, mas ele não vai ganhar, porque ele sabe que o presente dele foi caro de aniversário. Então ele não vai ganhar. Então assim, aqui em casa a gente tenta, né, desconstruir bastante essa coisa do presente, que tem que ganhar presente, que tem, né? Minha mãe traz os presentes em tudo, mas eu acho que o nosso exemplo aqui, né, dentro de casa, eu não ligo para o Edmilson me dar um presente de Natal, o Edmilson também não liga de eu pegar e eu comprar também, e tudo. Então, é bem tranquilo isso aqui. Mas é porque você falou, aí eu acabei falando isso daí, mas eu estava pensando aqui, com os meus, como são mais velhos, sei lá, abrir um diálogo, porque eu acho que, como você falou, a gente não vai, eu acho que a gente não tem como chegar para eles, eu acho que é muito choque chegar para eles e querer que eles entendam, né, de cara todas essas inverdades, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode puxar para reflexão. Enquanto vocês estão falando aí, eu estou anotando várias frases aqui na minha agenda que eu acho que eu posso dialogar isso com eles, sabe? De puxar e fazer eles refletirem. Eu acho que o interessante, eu não sei se vocês, Cíntia, concordam, mas com os meus, que são mais velhos, é fazer eles refletirem sobre isso, né? Mostrar esse significado, né? Anotei aqui a frase que você colocou, que Jesus está precisando, e aí eu pensei assim, por exemplo, se a gente vai no aniversário de um amigo, né? Uma pessoa muito querida, como Jesus, por exemplo, a gente quer dar aquilo para o amigo que o amigo quê? O amigo gosta, né? Que o amigo vai se sentir feliz, ou que o amigo está precisando. Às vezes, quando a gente é família, aqui na minha família, a gente tem muito esse hábito. Quando as crianças fazem aniversário, a gente, às vezes, liga para as primas e fala: o que fulano está precisando? Né? E aí, fazer essa comparação, né? Do presente, só que aí, no caso, Jesus, ele não precisa de nada material, né? Fazer essa reflexão com eles, né? Para que eles possam ficar pensando sobre isso, né? Porque eu acho que, por eles serem criança, a gente querer desconstruir tudo de uma vez, eu até nem sei o que eu vou encontrar. Por exemplo, o Guilherme é um que, de repente, vai vir tranquilo para a gente, o filho da Juliana, né? Mas eu não sei os outros, né? O Guilherme, o Cadu, eu sei que não vai ter, né? Mas eu não sei, o Gustavo, né? O outro Guilherme, eu não sei como é que pode vir as respostas. Então, eu acho que a gente pode ir de uma maneira reflexiva nisso. Eu só não consegui pensar em alguma coisa prática enquanto a gente está aqui conversando. Passo. Então, deixa eu só fazer uma consideração aqui sobre o que a Carla falou, porque lá no Emmanuel, quando o Emmanuel, aquele texto que a gente fez do teatro, lembra? No sábado, e que a gente botou no grupo do Antologia Mediúnica do Natal, lembra? Ele fala oferta. E quando você falou, Carla, de dar o presente que o outro está precisando, quando Emmanuel fala em oferta, ele fala exatamente o que é o certo. Porque presente é você agradar o outro. E quando você oferta, você está ofertando o que o outro está precisando. Porque os pastores foram lá, e vocês foram as pastoras, foram levar a oferta daquilo que estavam precisando, aquela família, né? Que foi
o pote com leite, a comida para o animal, né? A manta para proteger eles, a segurança, porque eles precisavam de segurança, porque eles estavam na estrebaria, né? No meio ali, já existiam ladrões naquela época, né? E naquela palestra da Sâmia e do Jorge Elahá, o Jorge Elahá, ele faz uma observação muito interessante, porque todo mundo fica pensando, por que os reis magos levaram mirra, que mesmo esqueci, gente, mirra... Ouro e incenso. Ouro e incenso. Porque, eu vou contar rapidinho para vocês entenderem, que coisa interessante. Todo mundo assistiu, além da Cíntia? Não. O Seminário de Maria? Então, ouro, incenso e mirra, né? Não. Ouro, isso? Tá. Os 3 reis magos levam isso. Aí você pensa, para que eles iam precisar disso? Ouro, perfume, incenso. Só que sabe o que aconteceu depois? Eles ficaram lá. Aí vem aquela época que eles precisam fugir. E o anjo vem de novo e fala para José que ele precisa fugir para o Egito. Olha, o Egito não estava ali perto. Como é que vocês acham que eles foram? Com ouro, com incenso, com perfume. Né? O Jorge Elahá fala isso. E ele fala refletindo. Porque aquilo ali valia muito. E eles não iam usar aquilo ali, né? Mas foi aquilo que ajudou eles a fugir para o Egito. E ficar no Egito, né? Por um bom tempo, até ele se estabilizar. Então, olha que coisa interessante. Por que Jesus queria perfume, né? Que devia ser um perfume bom, ouro. Então, assim, todo o planejamento. E era uma oferta. Porque aquele presente não ia servir ao aniversariante, no sentido que ele ia usar, né? Mas serviu como oferta, porque não para agradar, mas para ajudar. Quando a gente oferta um sentimento para o outro, por exemplo, o perdão, ele está precisando de perdão. A atenção, ele está precisando de atenção. É uma oferta, não é um presente. Entenderam, mais ou menos? Esse sentido, né? A Carla falava sobre isso, de dar o que o outro está precisando. Então, pegar essa reflexão com as crianças também é muito legal. Né? Você vai ganhar o que você quer ou o que você está precisando, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa que nem vai ser bom para a gente, mas só Deus sabe o que a gente precisa. E aí é uma oferta. Fala aí, Lise. Não, é que eu e Elaine, nós estamos assim, né? Uma preocupação assim bem grande, porque o que acontece? Nós estamos com o Inácio, né? Que é o menorzinho, né? E os outros são maiores, mas aí eu fico pensando, né, que a gente não conhece cada criança intimamente, né? Porque desmistificar isso tudo, né? Tem criança que acredita no Papai Noel, que o Natal é o Papai Noel, e a gente precisa tirar isso deles, que o Natal não é o Papai Noel, né? Mas começar essa fala com uma criança de 2 anos na turma, eu não sei, porque a gente também não pode tirar isso da família, né? Eu não sei como a família está colocando a verdade dentro da casa, né? Não sei se todas são como a Carla, que já tem as crianças espíritas e já foi desmistificando isso, né? E o meu medo sei lá, falar alguma coisa que, não sei, ofenda até a família, vamos dizer assim. Porque o legal é a gente chegar e falar dessa desmistificação dessa data, né? Desse materialismo, né? Mas tem que ser tudo muito sutil por conta daqueles que a gente não sabe como vai receber isso, que a nossa fala, né? Aí eu pensei em tudo que vocês falaram, né? Que é isso mesmo, no dividir, no compartilhar, né? Nesse servir o irmão, né? Porque a partir disso aqui, e colocando, falando sempre
desse ofertar do que Jesus gostaria, no caso, é que nós fôssemos assim, tivéssemos essa empatia, doássemos esse amor, né? Procurar fazer o bem de uma maneira bem, né? Porque tem criança lá com 6 anos, tem criança com 2, né? Tem a Laura, que tem 6, né? E os outros de 7 a 9, parece. A Esther está com 10, né? E a Esther, eu trabalho com a Esther desde muito tempo, que ela antigamente ela ia muito materialismo. Ela é muito materialista. E hoje eu ainda vejo que ela ainda continua assim, principalmente é muito materialista mesmo, a fala dela, né? E agora ela está crescendo, ela fala da beleza dela. Né? É umas coisas que a gente precisa estar trabalhando ali. Mas é uma coisa difícil também para a evangelizadora, né? A gente vai falar coisas que a gente também não pode invadir o espaço, né? O que a mãe está colocando, que eu não sei o que elas estão colocando, que eu ainda não tenho muita intimidade com a maioria, né? Aí como é que a gente faz? Para passar essa... Ô, Lise, quando eu estou comentando com vocês, porque, assim, o que me preocupa hoje é o que vocês estão pensando. Porque eu penso justamente em desmistificar isso. Mas você só consegue desmistificar quando isso já sair de você, né? Naturalmente, essa fala, né, o que a Carla falou, com comportamento, vai acontecer. Mas aí você falou assim, ó, eu não conheço as nossas crianças. Mas qual é a hora que a gente dialoga com essas crianças? Que hora que você está lá sentadinho, conversa com eles e ouve? Você não estava no dia que eu conversei com as crianças lá de domingo. Então, assim, você só vai conhecer essas crianças, o comportamento delas, no momento que vocês estiverem muito atentas para o que elas estão falando. Não, eu estou falando que eu não conheço assim os pais, o que os pais passam. Mas a gente também não conhece os pais. E eu fico com medo de falar assim alguma coisa, igual porque eu lembro muito do que aconteceu lá no passado, sabe? Que houve uns problemas no passado, e eu fico me reportando a essas coisas, né? Não sei, eu me vi pensando nisso agora, né? Porque, assim, a mãe fala para a criança que o Papai Noel existe, que meia-noite o presente vai chegar. Tá entendendo? Amiga, mas eu não estou dizendo para você dizer... Eu não disse isso, eu falei que a gente primeiro tem que acreditar nisso. Você não precisa nem de falar do Papai Noel. Para que você dá ibope para o Papai Noel? Não, eu estou dando só um exemplo. Não, então, assim... Que é o que mais eles focam, né? Não, aí você vai falar assim, ó, se eles vão lá, Papai Noel, Isa, ouviu? Tá, mas e Jesus, que está fazendo aniversário? Porque tem criança que nem sabe que Jesus faz aniversário em dezembro. Você vai perguntar, você vai me dizer quantas... Eu queria que vocês perguntassem lá, nos da Carla não, que eles já sabem, porque estão sendo evangelizados há um tempo, vai saber, a não ser os novos. Mas queria saber quantas crianças sabem que dezembro a gente comemora o aniversário de Jesus, das nossas turmas. Quem é que sabe? Porque, assim, é isso que precisa ficar claro. Eles vão vir com aquilo que eles aprenderam em casa. Mas nós estamos lá para falar de Jesus. Nós não podemos reforçar e continuar confirmando, e também não é para desconfirmar. É para a gente falar de Jesus. É isso que importa. É a mesma coisa... então, assim... Não tem como a gente vai criar problema. É a mesma coisa que você falar assim, falar para a criança, ó, a morte não existe, a gente não morre. Aí a criança, não, minha mãe falou que... Mas a minha avó morreu. Não, mas não existe morte. Não, mas a minha avó morreu, então cadê ela?
E aí, para a gente não contrariar, a gente vai dizer assim, é verdade. É verdade. É verdade, a sua avó morreu, você não vê mais ela. Não vê porque a criança não é médium. Então, assim, é isso que a gente tem que refletir, a nossa responsabilidade. Eu não vou dizer que Papai Noel não existe e que isso é uma versão materialista, mas eu não vou ficar reforçando isso. Ah, tá, sua mãe falou, a sua mãe falou, tudo bem. Mas e aí? E Jesus? E o aniversariante? E o que a gente vai dar de presente? Porque se Papai Noel vai levar o presente dela, beleza, mas qual é o presente que a gente vai dar para Jesus? Porque é ele que está fazendo aniversário. Aí um dia ela vai pensar assim, se é Jesus que faz aniversário, por que eu que ganho o presente? Por que eu não vou dar o presente? Por que eu não posso dar um brinquedo para uma outra criança, já que se ela não tem? Por que eu não posso participar de uma atividade que daqui a um tempo, infelizmente, ainda vai precisar de que a gente faça doações, né? Por que no dia do Natal, ao invés das famílias, desculpa aí, comemorarem ou beberem bastante, elas não pegam um pouco dessa graninha e compartilham uma ceia com uma família, vai comer com uma outra família? Por que a gente não consegue fazer isso? Mas não é para a gente falar isso para a criança, que a gente tem que fazer isso. A gente vai lançando ideias, porque isso começa a aparecer em nós. E eu estou falando isso porque isso já me incomoda há um tempão. Onde que eu vou passar o Natal? Porque tem gente que está no hospital. Tem gente que está na UTI. Tem gente que está fazendo hemodiálise. Tem gente que está lá, houve um acidente. Tem gente que está trabalhando. Então, sabe, porque cria uma ilusão que não existe. Ah, Mério, você só vai falar coisa ruim? Não, a gente está falando. Por que Jesus ficava triste às vezes, pensativo, com tanta dor que existia? Porque ainda existe. Então, assim, a gente não vai falar mal do Papai Noel, gente, pelo amor de Deus, que vai dar confusão mesmo, Lise. Mas fala de Jesus. Eu gostaria de falar. Falar mal do Papai Noel, eu também gostaria, Lise. Mas aqui em casa eu falo mal do Papai Noel, tira. Deixa eu só falar uma coisinha. Pronto, rapidinho. Não ficou quieta. Não consegui. Mal do Papai Noel, não, né? Então, Não é isso. A gente não pode esquecer de um versículo que fala assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. O que a gente precisa levar é a verdade, é o que a Berili falou, né? Levar a verdade para a criança. E com o tempo, com o conhecimento, essas mentiras, essas inverdades serão desconstruídas, porque nós estamos apresentando uma outra realidade para elas, sabe? Realmente, Jesus é o nosso exemplo, ele não entrou em conflito com ninguém, ele respeitava as culturas, né? Ele não aceitava, lógico, né? Porque aquilo não, as coisas que não eram as boas práticas não eram aceitas pelo Cristo, mas ele as respeitava por onde passava. Então, o que a gente tem que fazer é realmente levar a verdade para as crianças, né? E sempre estar regando. Não vai ser de uma hora para outra, e é muito importante a gente ter em mente que a responsabilidade é da família também, né? Nós vamos fazer o nosso papel no tempo em que as crianças estiverem conosco e confiar que aquela semente ali vai ser regada. Talvez nós não vejamos os frutos, né? Mas isso pouco importa, porque o fruto ele vai vir de qualquer maneira. Muito bem. Fala aí, Pri. Você não vai falar de Papai Noel, não, né? Pelo amor de Deus. Não, na verdade, assim, é de Papai Noel, mas assim, é uma coisa que eu vi, na verdade, quando minha sobrinha mais velha nasceu. Quando minha sobrinha mais velha nasceu, o meu irmão mesmo, ele se vestiu de Papai Noel, tanto que ele veste até hoje, já tem 15 anos já. Mas teve um ano, uns 7, 8, quando minha sobrinha mais velha estava com 7, 8 anos, ela desconfiou. Então teve que chamar outra pessoa
para vestir. Então, quer dizer, minha sobrinha mais velha hoje está com 15 anos, né? E até hoje ele veste, porque ele tem a menor. Aí, assim, eu achei super legal, porque na verdade foi o pai mesmo que vestiu, né? Ele tem roupa e tudo até. Ai, ai, ai. Bom, olha só. Eu fiquei pensando, assim... Eu fiquei pensando no nosso amigo oculto, nosso amigo secreto de domingo, porque foi tão legal, mesmo que não rolasse prantinha, né? Foi tão legal, porque olha quanta oferta, né? Tem gente que ganhou poema, tem gente que ganhou música, tem gente que levou declaração de amor. Foi muito bacana aquilo, sabe? Então, principalmente os já alfabetizados, não seria legal, assim, já que a gente não pode dar uma oferta para Jesus assim, vamos fazer a prática da oferta, né? Eu fiquei pensando se, até mesmo de quem tiver caixinha ou montar uma caixinha, a tia Glória fez envelope de origami, gente. Não pode fazer caixinha de origami e botar uma oferta lá dentro? Não tem eu não sei se são os evangélicos ou são os católicos, que tem um livrinho que você tira um versículo assim, ó. Aí dá uma frase, aí você encontra uma frase. Eu ganhei de uma amiga, ela é evangélica, eu não sei se são os evangélicos. É uma caixinha assim, ela me deu de presente de aniversário. E aí eu fiquei pensando que se eles não podiam, aí faz o amigo oculto lá, depois de todo o dialogismo, né? A gente vai ter bastante. Pior que a gente não vai ter muito tempo, né? Não, vamos ter sim, vamos ter uma hora para a gente fazer isso. O pessoal de domingo faz a hora que quer, né? Porque depois, no sábado, é uma hora também. Porque no sábado a gente vai ter uma tertúlia. Ô, tia Glória, você podia aparecer, né, Carol? Nossa tertúlia, né? A Elane, a Lise, poxa, porque vocês não vão comemorar com a gente. E aí, Mas a gente convida vocês também para domingo, que tal? Que é menos gente. domingo agora? Hein? Domingo agora é que dia mesmo, gente? Não, eu vou estar lá mesmo, eu vou estar lá na frente, lá na palestra. Olha aqui, dia 18, Então, eu fiquei pensando se não podia, até para, ludicamente, né, essa caixinha de presente, mas em vez de ter uma coisa material lá dentro, ter uma oferta. Claro, é toda uma imaginação, tá, gente? Eu estou sugerindo aqui, pensando que depois desse diálogo, todo esse dialogismo nosso, dessas reflexões, né, dessa oferta, porque Jesus, o que ele quer receber de nós é que a gente ame ao nosso próximo. Amar e servir, que foi o que a Cíntia falou, né? Então, o que Jesus quer de presente? É amar e servir. Mas a gente ama e só serve ao Cristo? Não, porque é através do outro que a gente ama, que a gente ama o Cristo. Né? A Kátia até fala uma frase, né, bem interessante, né? Eu gosto quando ela fala que ela lembra que esqueci agora. Então, assim, como que a gente ama e serve ao Cristo? Através do outro, do próximo. Qual é o próximo? Próximo, né? Jesus vem e fala o semelhante, né? O semelhante que pode ser os animais, pode ser o próximo, mais próximo. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Nessa atividade para vocês. Fazer ali na hora mesmo e um dedicar para o outro. Mas, assim, vocês precisam... não. Claro que tem que conversar com eles, né? Eles não vão conseguir tirar muito rapidamente tudo isso que a gente está falando aqui agora. Precisa estimular eles, dar umas dicas, umas ideias. Entendeu? Fala, tia Carla. Eu comentei com você no domingo, né, que eu ia para o batizado da minha sobrinha na igreja evangélica. E você está falando essa questão
amar ao próximo, né? É dessa maneira que a gente mostra o nosso amor a Jesus, porque Ele quer que a gente faça isso. E aí foi muito engraçado na igreja no domingo, porque a pregação do pastor no domingo foi falando sobre Herodes, né? Sobre a questão do nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, aquela coisa toda, ele falou, né, e tudo, e aí depois ele contou essa história, né, e aí depois ele começou a falar do amor a Jesus, e eu não sou perfeita, óbvio, né, estou muito longe de ser perfeita, e aí eu dentro da igreja, aquilo começou a me incomodar tanto, porque amar a Jesus, amar a Jesus, amar a Jesus, aquela coisa, né? Deles dentro da igreja, que não sei o que, aquilo estava me incomodando, estava, gente, mas só fala de amar a Jesus, mas não explica o que é o amor ao Jesus, né? Porque aí fica aquela coisa, parece que é aquela coisa da idolatria, né? Aquela coisa do... E aquilo estava me incomodando, mas para minha felicidade, eu acho que eu fiquei pensando tanto nisso. Eu falei, não é possível, cara, algum espírito chegou na cabeça do pastor e falou assim, tem uma espírita aqui dentro, cuidado, porque daqui a pouco, do nada, ele pegou e falou, né? Eu achei, aí isso me chamou a atenção, falei, poxa, que legal ouvir isso de um pastor, né? E aí ele falou, né? Como esse amor, ele terminou, né, a pregação dele falando, né? Como esse amor a Jesus, né? Ele falou das obras que a igreja faz, né? O que todo mundo também deve fazer, de amar ao próximo, que não sei o quê. Não entrou tanto como às vezes a gente fala, como a questão do respeito, respeitar, porque, né, infelizmente, ainda tem muito dessa coisa deles, o julgamento, vamos ser sinceros, né? Ainda tem muito, né? Hoje mesmo, minha comadre estava super chateada, porque uma amiga minha, né, minha amiga mesmo, e tudo, excluiu ela no Instagram, depois que ela assumiu agora que ela está indo ao centro, né, e tudo, Umbanda e tudo, e ela tem postado algumas coisas sobre os trabalhos do centro. Essa minha amiga é evangélica, e ela conhece a minha comadre daqui de dentro de casa, e ela excluiu a minha comadre das redes sociais, quando viu que a minha comadre postou isso, né? Então, tem muito, né, a questão do julgamento. Então, assim, ele não foi tão fundo, mas eu acho que eu vi como a gente está falando das crianças na reflexão, né? Eu vi uma mudança, um pouco assim, sabe? De mostrar um pouco outro, né? Porque às vezes você vê muito isso do amar a Jesus, amar a Jesus, amar a Jesus, amar a Jesus, mas a gente esquece como amar a Jesus. Acho que essa pergunta é muito importante. Eu me questiono muito nisso, quando às vezes eu converso com algum amigo evangélico, alguma coisa, porque eu vejo muito nisso neles. Essa adoração muito forte a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, mas eles não percebem que esse ensinamento ele precisa ser praticado com o outro. É para o outro, não é para a gente. Né? Não é o marido dentro de casa, ou só o filho dentro de casa, é o vizinho, né? É aquele irmão na rua, é tudo isso. E isso me incomoda bastante, às vezes, ainda, sabe? Esse pensamento. Mas foi legal ouvir isso do pastor. Eu acho que a gente pode mudar, já que a gente já está fazendo a nossa reforma e nos amando. Eu acho que a gente pode falar com o outro, né? Mas, né? Do outro não, né? Amar o outro, mas com o outro, porque esse amor ele é mútuo, né? Ele é energia. Então, eu acho que a gente já pode pensar, né? Porque a gente primeiro precisa se amar, para a gente amar o outro, porque é um aprendizado. Então, é com o outro, é junto e misturado, né? Eu acho que é isso, né? Porque é o que você falou, idolatria. E sabe o que eu lembrei daquele papo do Cadu? Ele não está aí, não, perto de você, não, né? Aquele dia que a gente estava falando alguma coisa, mas acho que foi com a Alessandra que ele falou que a gente estava falando alguma coisa sobre amor e ele falou assim, não, mas amar flamenguista não dá, não.
porque ele é fluminense doente, né? Não. Foi, ele falou para a Alessandra, foi para a Alessandra. Ele foi? Então. Ele era evangelizando da Alessandra. Não, Alessandra, foi, não. Não pede para me amar flamenguista, não. Não pede para amar flamenguista, né? Então, os lulistas como que vão amar os bolsonaristas? Então, são reflexões. O que Jesus esperaria de nós agora? Né? Porque ele não ficou com raiva dos seus inimigos. E essas questões, né? Essas reflexões, é fácil? Não, mas é isso que a gente não pode perder essa oportunidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Bom, meninas, é isso. A tia Simone Ferraz está aí assim, ó. Não, é assim que ela fica. Então, ela não quer falar nada, né? Porque ela está assim, ó. Ela fica ali quietinha. Vocês não vê o rostinho dela? Só vê ela aí, tipo, pensativa? Não, é assim. Como ela dizia para mim, Marilyn, ela deve estar cheia de balãozinho na cabeça dela. Com certeza. Mas é isso. Só aprendendo, né? Assim é fácil, né? E quando é que você vai ensinar para a gente? Né, Glória? Glória também fica ali só ali no balãozinho. Do tipo, só estou ouvindo. Esse pessoal tá arranjando confusão, né, Alice? Só a Alice que fica me inquirindo. Só a Alice, isso mesmo. Mas, Alice, você vai conseguir, vocês vão conseguir. Pode ter certeza. Vocês vão ter uma insight bacana. E é trabalhar mesmo, o que é mais difícil, né? Aqueles imprevistos ali. Por isso que a gente precisa se preparar. Esse preparo começa em nós, né? Vocês conversarem, principalmente vocês que são 4, né? Conversarem bastante, para poderem entrar em um acordo de entendimento. Eu e a Cíntia fica a semana toda. Às vezes a gente discorda, a gente não concorda. Eu penso de um jeito, ela pensa de outro. Eu quero de um jeito, ela quer de outro. A gente nunca pensa igual, eu e a Cíntia. Mas a gente sempre entra num acordo. É claro que a doutrina está sempre de frente, né? Mas é só a forma de fazer as coisas, né? No final, a gente cede, isso é certo. Quando não sou eu, é ela. A gente combina, a gente está quase combinando. Mas é um combinado assim, ó, inconsciente. A questão é o resultado, mas a gente precisa estar pensando sobre Noel. Brincadeira, né? Fica dando ibope para esse sujeito. Ué, você está podendo falar ou você está escrevendo? E aí a gente conversar sobre, né? Porque pode ter... É difícil mesmo, com certeza, né? A gente cresce com esse velhinho dentro de casa. Gordo, fora de forma, numa roupa super quente, né? Que não neva nunca aqui. Imagina isso, eu ficava só me perguntando. Eu nunca aceitei essas paradas. Mas eu nunca também... Eu ficava com mais questionamento, eu brigava com a minha irmã, mas meus irmãos que acreditavam, eu deixava. Mas depois eles pararam de acreditar também. Então, assim, é a gente compreender. Então, as reflexões são sempre nossas, tá, Lise? Tá, Elaine? Não esquecer que a gente está dentro da casa espírita, né, gente? Então, por isso que eu falei assim, a gente não vai falar de Papai Noel. E vamos respeitar. Porque como a gente respeita o raio do coelhinho botando ovo de Páscoa. Coitado do coelhinho, né? Fazer o quê? Mas a gente não vai inventar, porque isso é contra a lei da ciência. Né? Então, mas a gente não vai falar isso. Vai falar? Vai botar os ovinhos lá no selve? Ou os coelhinhos tudo enfeitado na sala? A mesma coisa você enfeitar o salão de Papai Noel, botar o bom velhinho lá subir na escada do selve. É isso que não tem coerência, gente, porque a gente sabe que isso não é real, né? Então, a gente sabe que isso é materialismo. Eu só comentei por isso, mas quem acredita em Papai Noel, gente? Tudo bem, eu vou fazer o quê? Como eu falei, ainda tem gente que se benze quando entra no portão do selve, o pessoal da recepção sabe disso, né? Sai de costa. Sai de costa para não dar as costas, né? Ué. Tem.
E quem fica lá na frente, lá, ó, na mesa lá também vê isso. Eu vejo, gente, quando a pessoa Gente, foi de senta boca lá aberta agora. e faz assim, ainda faz um negócio assim que o pessoal da igreja faz. Desculpa, eu não sei direito. Uma coisa que faz assim, depois faz assim. Isso, assim, né? É. Ah. Eles fazem o sinal da cruz na testa, na boca e no peito. Eu tenho um colega de trabalho que ele é diácono, ele faz. E ele conversa comigo pra caramba. E ele sabe que eu sou espírita. Ele chega no trabalho e faz assim. Aí ele tem uma cruz que ele vai e beija. Todo dia ele faz isso quando chega no trabalho. De boa, mas adora conversar comigo sobre reencarnação. Quando ele tem dúvida, ele pergunta para mim. Quer? Engraçado, esses dias a gente passou por uma esquina aqui no bairro e tinha um... É trabalho que eles falam, né? Eu sou meia leiga com essas coisas. Mas tinha uma oferta, né? Uma oferenda ali na esquina e tudo. A gente não viu ninguém colocando, quando a gente passou já estava. Aí quando o Cadu viu, o Cadu nunca tinha visto isso na vida, né? Aí quando o Cadu viu, estava eu, Edmilson e ele. Aí ele, o que é aquilo ali? Botaram comida para o cachorro, mas precisava colocar vela junto para o cachorro enxergar a comida, assim mesmo, gente. Eu dei uma gargalhada. Aí Edmilson foi explicar, né? Aí Edmilson que explicou. Edmilson, não, filho, isso se trata de uma religião tal. Aí explicou, né? Eles acreditam nessa oferenda, que não sei o quê. Aí ele, santo. Mas santo não é a mesma coisa que espírito? Para ele é tudo muito tranquilo, né? Muito fácil, né? Aí ele, mas é espírito, né? Ele está oferecendo isso para o espírito. Eu falei, Cadu, está oferecendo isso para o espírito, não sei o quê. Aí Edmilson lembrou que minha sogra, apesar de espírita, né, minha sogra ensinava para ele quando era criança, quando ele passava por alguma coisa assim. Eu lembrei que a minha mãe também fazia isso comigo. Fazia a gente pedir a licença, né? Quando passava por vocês passavam por isso com os pais de vocês. A gente passava por alguma coisa assim, tinha que pedir a licença, né? Ensinamento antigo. Aí a gente comentou com ele, aí ele, eu não vou pedir a licença nada não, porque eu já vivo com o espírito o tempo todo. Gente, esse garoto está com cada uma. Eu não aguento, não, gente. Eu me divirto com ele. Ele não é mole, não, cara. São questões que a gente precisa realmente tratar. E, graças a Deus, a gente vai tratar no ano que vem. Esses assuntos aí de respeitar também. Você aceitando ou não, né? Bom, sair da papo para manga, hein? Mas vamos terminar, né? Elane, você pode fazer a nossa prece? Sim. Vamos lá. Vai ter música, não? Não? Poxa. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, tentando, Senhor, reunir ideias, pedir a Ti intuição para que a gente sempre faça o melhor para aquelas crianças, Senhor. Para os nossos evangelizandos, e que esse aprendizado também, que passe por nós, que nós também possamos assimilar todos esses ensinamentos, e que possamos também, Senhor, tentar colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, por onde nós passarmos, Jesus. Só temos uma palavra a te dizer: gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Desculpa pela voz, tá? Que ainda estou me recuperando da gargantice. Aqui, ó, meu meninas, opa! Meninas, não, eu já tomei muito chá com Covid. Baleira com... Então, meninas, eu marquei uma última reunião semana que vem, terça-feira, só para a gente fazer uma avaliação, né, do nosso ano. E aí vai ser o nosso último encontro. Meia-noite às 4, né? Meia-noite às 4? Terça-feira que vem. Isso, meia-noite às 4. Meia-noite às 4. Para a gente conversar, falar, né, sobre o trabalho esse ano, as nossas dificuldades.
a renovação do nosso contrato, né? Nosso contrato para 2023, das nossas expectativas e das nossas dificuldades, né? Tá livre aí. Peço que traga sugestões, isso mesmo, Cíntia, é verdade. Sugestões, né? E é isso, aí vai ser um papo mesmo, um bate-papo. Vocês que vão falar não vão sermos nós. Aí seria bom vocês estarem aqui para a gente ir também. Vamos nos confraternizar, eu como daqui, vocês comem daí. Ó, vocês vão lá no sábado, hein? Para a gente comer. Domingo também vai ter a tertúlia, né? Vai ter claro, eu acho justo vocês fazerem. Sábado, se der, eu apareço por lá, por causa do passeio da mocidade. Se eu chegar cedo, eu apareço por lá. Tá bom. É que vocês não têm o zap dos pais, né? Mas os pais não vão ficar lá depois da hora para tertúlia. Bom, aí vocês que sabem, tá bom? Pois é, não vai dar. Nós vamos fazer só com as crianças. Eu convidei lá no grupão, mas eu não sei se os pais de domingo estão no grupo dos pais. Não sei. Convidei todos, né? Quem quiser ir lá no sábado, podem ir. Tá? Mas avisei que vai ter normalmente no domingo. Você viu, né? Tá bom? Beijinhos, boa noite. Só alguns pais? Tá. Tá sem fone, Simone Ferraz? Tchau, Cíntia. Beijos. Pessoas. Vai para casa, hein? Ah, tá sem fone.